casa, estou aqui no Senac, aguardando vocês aí no mês que vem já, hein? Daqui a pouco a gente está presencial. Beleza? Bom, hoje nosso assunto é sobre plano de emergência. Vocês já ouviram falar desse tipo de documento? Plano de emergência? Eu já, professor, mas na parte de engenharia. Na parte de engenharia. Tá, mais alguém? Teve oportunidade? Professor, eu já, mas é bom sempre dar uma nova. Sempre é bom te dar uma revisada, né? Beleza, eu vou fechar essa câmera aqui então, era só para vocês terem o prazer de me ver um pouquinho, que ela trava muito aqui o computador. Eu vou subir o material. Ok, tá na tela já? Professor, sim. Maravilha. Bom, galerinha, a gente vai falar sobre plano de emergência e aí, para quem já teve contato ou para quem gostaria de dar opinião, o que vocês entendem sobre plano de emergência? Quando que eu utilizo, para que situação ele serve? Bom dia, professor. Opa, bom dia. Eu diria que uma das coisas que serve é para traçar rota de fuga em uma situação de emergência. Ok, uma rota de fuga. Que mais? Saber lidar numa situação anormal, da empresa, traçar uma rota de fuga, essas coisas. Tá. Bom, eu tô vendo que vocês estão levando mais assim para o lado do incêndio, né? Então, de um acidente, de um sinistro dentro de uma empresa, e aí formas de agir, como agir, rota de fuga para onde ir, né? Bom, o plano de emergência, galerinha, ele existe por uma série de situações que nós podemos ter no nosso dia a dia, né? Então, nós podemos ter um plano de emergência contra acidentes e incêndios, né? Podemos ter um plano de emergência financeiro, podemos ter um plano de emergência ambiental, né? Então, várias situações podem gerar aí a necessidade de um plano de emergência, ok? E esses planos de emergência nada são o quê? Né? Vai ser ali o seu plano B ou C de alguma estratégia que você toma no dia a dia, né? E quando a gente fala aí na parte contra incêndio, na parte de segurança do trabalho, o plano de emergência ele vem para suprir uma falha que nós tivemos na prevenção, ok? Então houve alguma falha na prevenção, na segurança do trabalho, na segurança contra incêndio ou em qualquer outra situação, e agora eu preciso de uma alternativa para aquela solução. Bem, o plano de emergência, ele é estipulado por algumas legislações, tá? Então, existem algumas normativas que determinam como deve ser um plano de emergência, quais são as informações mínimas que eu preciso conter no documento, como ele deve ser elaborado, quem pode elaborar esse documento, né? Se ele tem validade, se não tem, se ele passa por auditoria ou não. Então, existe uma série de regras sobre o plano de emergência, ok? E nós vamos ter ali, né, na nossa aula, pelo menos uns 2 ou 3 modelos de plano de emergência para que vocês entendam como funciona e vocês saiam dessa aula aqui capacitados a elaborar um plano de emergência, ok? Por mais simples que ele seja, ou até mesmo alguns planos mais complexos, mais elaborados. Perfeito?
Bom, esse primeiro slide nosso, então, ele tem 3 matérias aqui, né? Plano de emergência, brigada de incêndio e bombeiro civil. São 3 temas dessa aula que está aí na tela para vocês, mas a gente vai se ater apenas ao primeiro assunto, ok? Plano de emergência. Então, iniciando aqui. O decreto estadual, né, 63.911, que é o decreto de prevenção e combate a incêndio do Corpo de Bombeiros, né? Ele tem força de lei, por ser um decreto estadual, e ele tem alguns anexos, tá? E um dos seus anexos é a Instrução Técnica 16, que fala sobre gerenciamento de riscos de incêndio. Até a sua versão anterior, né, então, antes do decreto 63.911, era o 50, acho que era 56.319, era um outro decreto que ele trazia a Instrução Técnica 16 com o nome de plano de emergência. Tá? Com o advento do decreto 63.911, altera-se o nome da Instrução Técnica 16 para gerenciamento de riscos de incêndio. Por que isso? Porque antigamente a IT 16 ela tratava somente do plano de emergência, nada mais. Tá? Agora a IT 16 ela vai falar sobre sistemas de comando de incidentes, que é o SCI, ou em alguns estados vai ter o nome de SCO, mas em São Paulo, né, o nome específico é SICOI. Né? A gente vai ter uma aula só disso aí mais para frente. Que é uma filosofia de trabalho, né? Como atuar em grandes emergências, quando eu tenho uma resposta multi-agencial, né? Então, por exemplo, eu tenho Corpo de Bombeiros, Policiamento, CETESB, Comgás, Eletropaulo, Sabesp, né? Eletropaulo, corrigindo agora, é Enel, né? Então, eu tenho diversas agências no nosso cenário, né? E como que eu faço para organizar, quem é que manda na ocorrência, quem não manda, quem tem autoridade sobre todo mundo, né? Então, o SCI, o SCO ou o SICOI, né, é a mesma filosofia de trabalho, só muda o nome dependendo da região onde você está. Okay? Então, a Instrução Técnica 16 trata, então, agora do sistema de comando de incidentes, trata também do plano de emergência, ok? E também da responsabilidade aí e dos requisitos para uma boa elaboração de uma estratégia de combate a incêndio. Tranquilos? Bom, essa normativa, ela tem algumas referências bibliográficas e uma delas é a NBR 15219. Tá? Bom, paralelo, né, então, ao gerenciamento de risco e a um plano de emergência, a gente pensa também aí numa brigada de incêndio, que está ali na Instrução Técnica 17, mas nesse assunto a gente vai entrar mesmo na UC 8 e 9, tá? Não é assunto desta UC. Bom, então o plano de emergência, né, baseado ali, tem um modelinho na NBR 15219. Esse modelo é um modelo bem simplificado, né? É um plano de emergência bem pequeno, padronizado, de fácil entendimento. E aí ele traz os seus objetivos. Né? Então, o objetivo principal de um plano de emergência é a preservação da vida e do patrimônio. Né? Obviamente, nós podemos incluir ali também o meio ambiente. Né? Então, proteção da vida, patrimônio e meio ambiente. Bom, ele visa o quê? Reduzir as consequências sociais de um sinistro. Né? Então, quais são as consequências sociais? Se ocorrem lesões corporais, se ocorrem acidentes fatais, prejuízo patrimonial ou prejuízo ambiental, né? Resta aí, tanto para os órgãos envolvidos quanto para a empresa envolvida, reparações, né, desses danos que foram causados. Então, indenizações, multas, etc. Bom, aqui nós já adiantamos, né? Então ele visa também reduzir ou evitar danos ao meio ambiente. E ele é aplicável a todas as edificações. Né? Então, quando a gente analisar lá na UC9, né? Quando a gente estudar sobre o decreto estadual, mais especificamente, nós vamos ver que o Corpo de Bombeiros, ele separa, né? Ele divide as edificações pelo tipo de uso que é feito naquela edificação.
Então, eu tenho um galpão, por exemplo. Esse galpão, atualmente, ele está alugado para uma empresa metalúrgica. Qual que é o uso desse imóvel? Empresa metalúrgica com uma baixa carga de incêndio, por exemplo, né? Aí essa empresa metalúrgica sai, muda para um outro local, e agora eu, dono desse galpão, aluguei para uma loja, né, por exemplo, Casas Bahia, onde eles vão utilizar aquele galpão como estoque. Opa, agora virou um depósito com alta carga de incêndio. Então, nós vamos dividir por tipos de ocupação, ok? Esses tipos de ocupação, o decreto estabelece que todas as plantas precisam ter um plano de emergência, né? Mas será que todas mesmo? Será que não existe nenhuma exceção? Sim, existe a exceção das residências unifamiliares, né? Então, um sobrado, onde mora somente uma família, ou uma casa térrea, né? Esse tipo de edificação não tem a obrigatoriedade de estabelecer um plano de emergência. Tá? Pode haver um plano de emergência? Pode, mas ele tem que ser voluntário, né? Não existe uma obrigatoriedade para residências unifamiliares. Já para prédios residenciais, né, que são as residências multifamiliares, agora é obrigatório ter um plano de emergência. Então, se você mora num prédio de apartamentos, saiba que lá precisa sim de um plano de emergência. Se não tem, é porque está defasado, né? Vocês não estão atualizados e não estão preparados para uma emergência. Perfeito? Tranquilo até aí? Bem, participantes ativos do plano de emergência, né? Quem atua mais ativamente na elaboração e na divulgação e execução do plano de emergência. Então, obviamente, o bombeiro profissional civil, caso uma empresa tenha um quadro de funcionários, então ele é um profissional dedicado ao plano de emergência. Ou seja, quando a gente fala de profissional dedicado, significa que ele está totalmente voltado para essa função. Ele não realiza mais nenhuma outra função dentro da empresa. Então, o meu bombeiro civil, né, quando eu contrato ele não está aqui para carregar caixa, não está aqui para ajudar a embalar produto, não está aqui para trabalhar no meu sistema, no meu processo industrial. Ele é dedicado ao atendimento de sinistros, ao atendimento de emergências e também dedicado a quê? À preservação desses acidentes, né? Então, a prevenção desses acidentes, né? Então, ele está ali para checar os sistemas contra incêndio, testar alarme, instalar sinalizações, dar palestras, cursos, treinamentos dentro da minha empresa com o intuito de evitar acidentes, ok? Bom, a brigada de incêndio também atua no plano de emergência. A diferença do brigadista para o bombeiro civil, agora que o brigadista é um profissional não dedicado, ou seja, ele tem outras funções dentro da minha empresa. Ele trabalha na manutenção, o outro cara é da elétrica, um da hidráulica, um do setor de produção, um outro é da administração. Quando soa o alarme, esses funcionários param o que estão fazendo, né, encontram-se ali um local chamado ponto de encontro. Lá eles receberão as informações do que está acontecendo, que tipo de sinistro que é, se for necessário a utilização de algum EPI para o atendimento da emergência, ele vai lançar mão desse EPI para depois iniciar o combate, ok? Então, a brigada de incêndio ela é formada por profissionais não dedicados ao atendimento de emergência. E nós temos os grupos de apoio. Então, quem é o grupo de apoio? A manutenção, o sistema de telefonia da empresa, os funcionários da limpeza, de conservação, segurança e etc. Né? Eles não entram no nosso cálculo de brigada, por exemplo. Então, quando essas pessoas, principalmente quando são setores terceirizados, né, eles não entram no cômputo da minha brigada. Então, lá com o estudo da Instrução Técnica 17, a gente vai aprender a dimensionar uma brigada de incêndio. E aí vocês vão ver que, por exemplo, o pessoal da manutenção, eu posso não calcular eles na minha brigada, mas eles têm funções específicas numa emergência, como, por exemplo, bloquear a linha de abastecimento de gás, bloquear linhas de combustível, desligar equipamentos, ou fazer o corte geral da energia da empresa, né?
O pessoal da telefonia eles podem entrar em contato com os sistemas de socorro, então 93, 192, que é SAMU, 190, policiamento, né? Então, essa função pode ficar com o pessoal da telefonia ou secretariado, ok? Já os profissionais de limpeza e segurança, por exemplo, eles podem ficar responsáveis pela abertura de portões, abertura de cancelas, para que eles consigam garantir o quê? Uma fluidez das pessoas que estão abandonando o local ali, fugindo daquele local, para que tenha um escoamento com maior segurança, ok? Todos esses profissionais, mesmo os do grupo de apoio, devem estar treinados e capacitados para exercer aí essas funções. Ok? Alguma dúvida tem aí? Posso prosseguir? Bem, conceitos aí que talvez vocês já estejam familiarizados, né? O conceito de emergência, então, é aquela situação de perigo à vida, meio ambiente e patrimônio, tá? Na maioria das vezes, não foi planejada, né? Ela aconteceu aí de uma forma inesperada, ok? Perigo é o potencial de lesões ou danos, né? Então, o perigo é aquela característica intrínseca à situação, né? Então, por exemplo, gasolina, qual que é o perigo dela? Incêndio e explosão, né? O GLP, qual que é o perigo dele? Incêndio e explosão. Ácido sulfúrico, qual que é o perigo do ácido? Queimaduras e contaminação, ok? Então, cada tipo de situação, cada tipo de produto, equipamento ou ferramental possui o seu perigo intrínseco, né? Se ele vai gerar um acidente ou não, isso está diretamente ligado ao seu risco, né? Que vai ser a probabilidade daquilo acontecer e se aquilo acontecer, qual vai ser a consequência, né? Então, nós vimos outro dia numa matriz de risco situações com baixa probabilidade, né, de ocorrência, e se ocorresse, né, se acontecesse aquilo, as suas consequências seriam brandas, né? Então, nós temos ali um risco baixo. Já por outro lado, nós temos uma situação com uma alta probabilidade de ocorrência, né? E se aquilo acontecer, as consequências podem ser graves, né? Como lesões corporais graves ou gravíssimas, ou até a fatalidade. E aí estamos falando de um risco alto, ok? Bem, requisitos aí para a elaboração dos planos de emergência. Obviamente, como eu falei logo no começo da aula, existem vários tipos de plano de emergência. Plano de emergência ambiental, de incêndio, contra acidentes, plano de emergência financeiro, né? Então, para cada tipo de assunto, né, eu vou precisar de um profissional habilitado naquela área. Na maioria das vezes, vocês vão perceber que um plano de emergência, né, quanto maior a probabilidade de acidentes de uma empresa, né, quanto mais riscos e perigos ela possui ali na sua planta, né, na sua jurisdição, então maior é a quantidade de pessoas que eu preciso para elaborar aquele plano de emergência. Eu vou precisar, às vezes, de um time multidisciplinar, né? Então, provavelmente um engenheiro do trabalho, um técnico de segurança, um bombeiro civil, um engenheiro ambiental, um técnico de manutenção da empresa, né? Então, quanto maior for o risco, maior também vai ser essa equipe multidisciplinar, ok? Mas, como exemplo aqui de um plano de emergência para sinistros, né? Incêndios e acidentes em geral, nós vamos estabelecer o quê? Que esse plano de emergência ele é um documento escrito, né? Então a gente não trabalha com planos de emergência verbais, eles devem estar escritos, ok? Para incêndios e acidentes, né? A capacitação desse profissional habilitado deve ser ali de prevenção e combate a incêndio e primeiros socorros, né? A carga horária vai ser de acordo com o risco da empresa. O Corpo de Bombeiros ele divide esses riscos da empresa de uma forma diferente do KNAI, tá? Então, vocês estão acostumados a olhar o risco de uma empresa através do seu KNAI. Quando a gente estudar as normativas do Corpo de Bombeiro, essas normativas elas vão separar as edificações
em 3 faixas de risco: baixo, médio e alto. Okay? Esse baixo, médio e alto é o risco de incêndio, né? Então, a probabilidade é baixa, é média ou alta, isso vai dar ali o risco de incêndio daquela empresa. E como que é feito esse cálculo, né? É feito um cálculo sobre a carga de incêndio que uma empresa possui dentro, né, daquela edificação. Então, quanto maior for a quantidade de combustível lá dentro, quando eu falo combustível, não é só combustível líquido, como gasolina, óleo diesel, etc. Não, é tudo que possa queimar. Então, mesa, cadeira, estofados, sofá, equipamentos elétricos e eletrônicos, né? Cilindros de GLP, se eu tenho também cortina, se a minha empresa possui carpete, então tudo isso que é combustível, né? Nós vamos calcular a quantidade de energia que está presente ali e nós vamos descobrir se aquela edificação tem risco de incêndio baixo, médio ou alto. Ok? Bom, se a minha empresa tiver risco de incêndio baixo, a carga horária que esse profissional precisa ter, né, para elaborar um plano de incêndio é de 200 horas de conhecimento em combate a incêndio e de 60 horas em primeiros socorros. Se o meu risco for médio, 300 horas de combate a incêndio, 120 horas de primeiros socorros. E se o risco for alto, 400 horas de combate a incêndio e 240 horas de primeiros socorros. Okay? Então, esse é o requisito para esse profissional habilitado, que pode ser um engenheiro de segurança do trabalho, de telesegurança, um bombeiro militar ou um bombeiro civil. Ok? Bom, a descrição detalhada sobre aquele local, né? Então, um plano de emergência ele precisa estabelecer, ele precisa informar qual que é a localização daquela edificação, né? Então, onde ela está situada, o que nós temos em volta daquela empresa, né? Então, qual que é a vulnerabilidade do entorno? Existe uma comunidade, existe um bairro, existe uma empresa química, existe uma empresa que faz armazenamento de produtos inflamáveis, como Petrobras, Shell, Braskem, por exemplo, ok? Então, nós temos que estudar o entorno também para conseguir prever a ocorrência de um acidente dentro da minha empresa que possa afetar as empresas locais, as empresas vizinhas, ou então o inverso, né? Um acidente de fora, né? Fora dos meus muros, que possa afetar a minha empresa. Então, essa localização, ela deve ter tudo isso como objetivo. E também o quê? Quais são os quartéis de bombeiros mais próximos, né? Então, se eu precisar de um auxílio de bombeiro, em quanto tempo essas viaturas chegarão ao local, tá? Bom, tipo de construção, se a minha construção é de alvenaria, se ela é metálica, se ela é de drywall, né? Se ela é concreto armado, então o tipo de construção também deve ser informado. O tipo de ocupação, então se a ocupação é residencial multifamiliar, se é uma empresa metalúrgica, se é comércio, se é um hospital, ok? O tipo de ocupação também deve ser relatado. População, qual que é a minha população fixa e a minha população flutuante em horário de maior incidência, né? Então, a população fixa são os meus funcionários e a população flutuante são os visitantes daquela edificação. Então, por exemplo, se for um hospital, quem é a minha população população fixa? São os médicos, enfermeiros, auxiliares de limpeza, pessoal da lavanderia, nutrição, fisioterapia. Então, o pessoal que trabalha naquele hospital, eles são a minha população fixa. E a população flutuante? Visitantes, pacientes, né? Tanto os internados quanto aqueles em consulta, entregadores de materiais, ou então aquele pessoal que está retirando algum material, ok? Então, isso é a minha população flutuante. Características de funcionamento. Nas características de funcionamento, nós vamos estabelecer se aquela empresa, né, se aquela edificação possui pessoas 24 horas lá dentro, ou somente em horário comercial. Se for em 24 horas, por exemplo, em quantos turnos essas pessoas se dividem, né? Então, por exemplo, a empresa funciona 24 horas por dia, ela não para,
e ela trabalha com 4 turnos que se revezam, né? Ou então em 3 turnos que se revezam. E aí eu preciso estabelecer quantas pessoas tem em cada turno. Então, quando nós falamos de população, eu vou informar a população de uma forma geral, mas depois nas características de funcionamento, eu tenho que discriminar o quê? Em cada turno de serviço, quantas pessoas eu tenho presente ali, tá? Por que isso é importante? Na hora de calcular a brigada de incêndio, né, o quantitativo de brigadistas, se a empresa possui turnos que se revezam, esse cálculo vai ser feito em cima de cada turno, tá? Eu não faço em cima do cálculo geral dos meus funcionários, e sim eu fraciono esse cálculo por turno de atividade. Bom, se nós temos pessoas portadoras de deficiência, né, portadores de necessidades especiais, que agora nós chamamos de PNE, né, essas pessoas precisam estar discriminadas no nosso plano de emergência, principalmente se elas são da nossa população fixa, né? Então, por exemplo, no 8º andar temos um cadeirante, que ele tem uma PNE que ela é permanente, né? Porque existem pessoas com necessidades especiais temporárias, por exemplo, mulheres grávidas, né? Em últimas semanas de gestação. A gravidez, obviamente, não é uma doença, mas nós sabemos que nas últimas semanas de gestação ela tem dificuldade de locomoção, né? Ela não tem mais aquela agilidade que ela tinha antes. Então, todas essas informações devem constar no meu plano de emergência. Mas, professor, a situação da gravidez ela é temporária e passageira. E esse documento ele é um documento escrito. Então, toda vez que nós tivermos mulheres grávidas na empresa, eu preciso reeditar o plano? Não necessariamente, tá? Essas informações de necessidades especiais, elas podem estar num anexo do nosso plano de emergência, ok? E esse anexo, esse sim, ele vai sendo renovado de acordo com a necessidade e o meu plano, ele permanece o mesmo. Entenderam isso? Galerinha, entenderam? Professor, esse cálculo que o senhor falou de brigada, que a gente vai aprender na próxima vez. Na C9. Na 9. Não, tá. No caso, esse cálculo vai ter que estar evidenciado no documento ou não? Ele vai entrar no plano de emergência. Ele vai... Tá. A quantidade de brigadistas, na verdade, eu não preciso discriminar como foi feito o cálculo. Eu só preciso descrever qual que é o dimensionamento da nossa brigada de incêndio. E aí, no plano de emergência, um plano de emergência bem elaborado, essa brigada de incêndio, ela estará nominalmente relatada e também, não só os nomes, mas também os setores onde trabalham e qual que é a hierarquia dessa brigada. Então, quem que é o chefe da brigada, quem são os líderes de grupo, quem são os componentes do grupo de evacuação, do grupo de combate, entendeu? Então, eu vou fazer um organograma da nossa brigada dentro do plano de emergência, ok? E esse organograma também ele acaba sendo divulgado na própria empresa, né, de forma visual. Então, eu posso ter foto, um crachá ou alguma informação mostrando quem são os brigadistas e quais as suas funções. Ok? E o cálculo também de carga de energia, no caso, também entra, mas exatamente nesse mesmo contexto. Isso, na verdade, o plano de emergência você vai perceber, né, na verdade, esse cálculo já tem que ter sido realizado. Eu não consigo elaborar um plano de emergência sem uma análise de risco prévia e sem determinar qual que é o grau de risco da minha empresa em relação ao corpo de bombeiros. Por quê? Porque se eu não sei o meu grau de risco de incêndio, eu sei como que eu vou efetuar um plano de realmente. Eu já não sei quem vai ser o cara responsável por ele, entendeu? Então, essa informação eu preciso ter antes, né? Se o meu grau de risco é baixo, médio ou alto, para estabelecer quem que é o profissional habilitado para elaborar aquele plano de emergência. Ok? Tá, obrigado, professor. Bom, vamos lá. Riscos específicos.
Então, cabine primária de transformação de energia, tanques de armazenamento de combustível, tanques de armazenamento de produtos corrosivos, caldeira, tá ok? Então, existem diversos riscos específicos que devem estar citados no plano de emergência e ali com as suas vulnerabilidades, né, descritas também. Então, a caldeira possui alimentação a GLP, entendeu? Então, terão diversas informações ali desses riscos específicos, inclusive se houver uma emergência nessa caldeira, se houver uma emergência nesses tanques de armazenamento de produto inflamável, corrosivo, por exemplo, né, quais serão as linhas de ações a serem tomadas. Bom, e por último, para encerrar, né, o que nós vamos relatar no nosso plano de emergência são os recursos humanos, né, que nós temos à disposição. Então, por exemplo, nós temos a brigada de incêndio, né, nós temos também, fazemos parte de um plano de auxílio mútuo, né, de um PAN, onde outras empresas vizinhas também vão participar da resposta dessa emergência, tá? Então, isso deve estar relatado. Quantitativo, né, e também se vai ser só a nossa brigada ou não, ok? Bom, os materiais, equipamentos e sistemas que temos à disposição. Então nós temos espuma para combate a incêndio, como material, por exemplo. Nós temos extintores de incêndio, nós temos hidrantes, e nós temos, por exemplo, canhões monitores móveis, né? Isso a gente vai ver na aula de combate a incêndio. E nós temos sistemas de alarme, nós temos sistemas de sprinkler, nós temos sistemas de câmera térmica, né? Então você vai descrever também quais são os sistemas de prevenção e proteção que existem no local. Beleza? Bom, etapas para a implantação do plano de emergência. Então, obviamente, a primeira etapa, né, antes até da divulgação, então a primeira etapa do plano de emergência é o quê? É a análise de risco. Então, eu vou realizar a análise de risco, né, vou fazer o levantamento desses perigos e riscos para depois elaborar o plano de emergência. Ele foi elaborado com todas essas características que nós vimos aqui? Está pronto? Está. Então, agora nós vamos divulgar o plano de emergência, ok? Toda a minha empresa precisa saber, conhecer o plano de emergência? Obviamente que não. Quem tem que conhecer o plano de emergência a fundo é a brigada de incêndio e os bombeiros civis da minha edificação, ok? Mas e os demais funcionários? Eles precisam saber que o plano de emergência existe, né? Então ele tem que estar à disposição para consulta de qualquer pessoa. Então, qualquer funcionário, mesmo que não seja da brigada, se ele chega e fala assim, eu quero ver o plano de emergência da empresa, ele deve estar disponível para a consulta, ok? Bom, deve haver treinamento, então, a brigada de incêndio e os bombeiros civis da edificação, eles vão treinar especificamente a parte de socorro a vítimas e combate ao sinistro, ok? Vão treinar com os EPIs adequados para aquela situação, caso a empresa possua, né? E esse treinamento ele tem algumas regras, tem algumas datas específicas, ok? Foram feitos os treinamentos, então agora exercícios simulados. E o exercício simulado, ele pode ser total ou parcial. E esses exercícios simulados, eles vão envolver tanto a brigada de incêndio, os bombeiros civis, caso a empresa possua, mas também a minha população no geral, tanto a fixa quanto a flutuante. Então, no dia que foi agendado aquele exercício simulado, a hora que for dado o start naquele exercício, então, se no exercício contempla o abandono da edificação, né, então todos os funcionários, não importa de qual setor ele seja, deverá participar do exercício simulado. Então, uma coisa muito importante exercícios simulados, é bom que eles sejam divulgados previamente, tá? Porque com essa divulgação e essa orientação, então os funcionários de setores mais sensíveis não vão marcar reuniões importantes, não vão iniciar processos de venda, não vão começar atividades que naquele horário não possam ser interrompidas, tá? Para que todos possam participar adequadamente do exercício. E
né, nós devemos estabelecer o quê? Quais são os procedimentos de emergência? Algumas empresas adotam, né, procedimentos chamados de POP, né, que são procedimentos operacionais padrão. Então, o Corpo de Bombeiros, por exemplo, ele possui diversos POPs, cada POP para uma situação. Então, por exemplo, vítima de parada cardiorrespiratória. Então, existe o procedimento operacional padrão para aquele tipo de situação. Incêndio residencial de casa térrea. Existe o procedimento operacional padrão para aquela situação. Incêndio industrial. Então, vai existir um outro POP para essa situação. Então, para cada tipo de situação de emergência, o Corpo de Bombeiros tem um procedimento operacional escrito, né? Para que serve isso? Para aquele bombeiro, mesmo que ele seja um recruta, né, seja um novato, ele sabe qual que é a sequência de atos, né, que ele deve executar naquela emergência para que ele possa atender de uma forma adequada. Tranquilos? Bom, a implantação do plano, né, a divulgação, como ela deve ser feita, né? Então, o público interno deve receber ali informações ou manuais, ou hoje em dia até um PDF no WhatsApp ou um e-mail funcional, né? Então, ele pode receber esse material de forma eletrônica, ok? Eles passaram por treinamentos, né? E esses treinamentos, se for a brigada de incêndio, por exemplo, tem um treinamento de formação e terá uma periodicidade pré-estabelecida, né? Essa brigada ela deve passar por reuniões ordinárias, né? E essas reuniões ordinárias para a brigada de incêndio, né? Muitas empresas elas realizam um treinamento anual lá de 8, 16 ou 24 horas e não fazem mais nada durante o ano. Está errado, tá? As reuniões da brigada de incêndio elas são mensais. Assim como a CIPA tem reuniões mensais, a brigada de incêndio também deve ter reuniões mensais, ok? Essas reuniões não têm uma duração específica, né? Normalmente vai ser meia hora, uma horinha, é como se fosse um DDS, né? E nessa reunião da brigada vão ser discutidos, por exemplo, um treinamento otimizado, né? Então, nós tivemos nosso treinamento de formação no mês passado, treinamento de 8 horas, perfeito. Só que em 8 horas você não consegue treinar exatamente e com qualidade todos os assuntos, né? Então, nessa primeira reunião mensal, nós vamos treinar um curativo compressivo. E aí você pega seus brigadistas e treina ali um curativo compressivo. Aí no outro mês, nós vamos treinar aqui o acionamento dos hidrantes. Então, faz um treinamento prático ali, um treinamento de hidrante, tá? Então, é ideal que toda a brigada de incêndio tenha essa reunião mensal para que se discuta ou se treine algum assunto específico, tá? Bem, o público externo, né, ou o pessoal administrativo, né, que não participa diretamente da emergência, eles devem ter noção de como abandonar a edificação, quais são essas regras de abandono, né? Então, não pode ter brincadeira, o cara que saiu da empresa e esqueceu a carteira, o celular lá dentro, ele não pode retornar para pegar os seus pertences, né? Então, ou ele já sai com tudo que ele tem à mão ali e já fica lá fora, ou se ele esqueceu alguma coisa, ele não volta mais, né? Esses treinamentos, né, tanto para esses funcionários que serão evacuados, ou então para o público externo, como visitantes, vendedores, compradores, né, essa população flutuante, ela pode receber essas informações por vídeo, uma palestra ou um panfleto. Então, por exemplo, eu tenho uma indústria química e aí tem um caminhão chegando para fazer uma entrega dentro da empresa. Aquele motorista tem que desembarcar do caminhão, entrar numa salinha específica para isso, assistir um vídeo de segurança que vai explicar quais são os perigos que ele deve reconhecer naquela empresa, quais são as formas de se proteger desses perigos e riscos, né? Então, algumas empresas químicas, o cara chega e ele recebe um EPI de fuga, né? Um aparelho respiratório de fuga para aquela empresa. Então, se você escutar o alarme soando, você vai vestir essa máscara e vai fugir da empresa, ok? Então, isso pode ser por vídeo, pode ser uma palestrinha ali com o técnico de segurança, né? E aí ele vai esperar juntar ali 5, 6 entregadores, né? Ou uma população
flutuante maior para ele fazer essa palestra, né? Ou ele pode entregar panfletos, né? Explicando quais são os procedimentos de segurança da empresa, ok? Mas o público externo deve ser avisado também. Cópia integral de fácil acesso, eu já havia adiantado esse tópico, né? Então deve haver uma cópia, na maioria das vezes, no setor de recepção da empresa ou numa sala de visitas, né? Deve haver uma cópia ali para qualquer pessoa ter acesso a esse documento. E também nós temos o quê? Representações gráficas, né? Em locais estratégicos. Então, por exemplo, quando você está num hospital, num shopping, e tem um mapa de fuga, né? Então, indicando as rotas de fuga da empresa. Então, se acontecer algum sinistro, por onde que eu vou fugir? Por onde que eu vou escapar? E aí tem um mapa ali com os corredores, uma setinha indicando para onde é que eu vou, né? Então, essas são as representações gráficas desse plano de emergência. Então, olha só, lá no começo, quando eu perguntei o que vocês entendiam para o plano de emergência, alguns citaram rotas de fuga, né? Então, a rota de fuga, ela faz parte do plano de emergência, mas não é só isso, ok? Bom, então nós elaboramos o plano de emergência, nós treinamos os nossos funcionários, né? E nós divulgamos o plano de emergência. Então, agora é a fase de implantação. Para que o plano de emergência seja válido, eu devo realizar exercícios simulados. São eles que vão validar o meu plano de emergência. Por quê? Porque às vezes eu elaboro o plano de emergência e quando eu vou colocar ele em prática, ele falha. E eu só vou descobrir essas falhas realizando exercícios simulados. Se eu não realizo o exercício simulado, eu não consigo detectar essas falhas. Okay? E aí nós temos aquela metodologia, por exemplo, que eu posso utilizar, um PDCA. Né? Então, planejar, desenvolver, controlar ou corrigir, né? Controlar e as ações corretivas. Então, eu posso elaborar, por exemplo, um PDCA desse plano de emergência. Bem, exercícios simulados, eles podem ser parciais ou totais, né? Então ele pode ser parcial ou completo, e existem algumas datas específicas para isso. Né? Então, exercícios completos, né? Quando que eu preciso fazer um exercício total? Se a minha edificação for de baixo ou médio risco, eu preciso fazer um simulado completo a cada 12 meses. Então, uma vez por ano, ok? Se o risco for alto, uma vez a cada 6 meses, ou 2 vezes ao ano. E os parciais? Quem são os parciais? Então, o completo envolve, obviamente, a empresa inteira, ok? Então, tanto população fixa quanto população flutuante, né, devem participar do exercício completo. Bem, os exercícios parciais. Normalmente nós vamos realizar os exercícios parciais que, na maioria das vezes, não vão envolver o quê? Abandono total de área, né? Mas eu vou executar naqueles setores mais sensíveis, naqueles setores que possuem riscos maiores, né? Então, por exemplo, no setor de caldeira, ou no setor de armazenamento de combustível líquido, ou no setor de armazenamento de produtos corrosivos, né? Então, aqueles setores mais sensíveis, mais críticos, eu vou realizar exercícios parciais, perfeito? Esses exercícios parciais vão ser quando houver baixo e médio risco, a cada 6 meses, ou 2 vezes ao ano, e quando for de alto risco, a cada 3 meses, ou seja, 4 vezes ao ano. Então, no total fica assim, ó. Se a minha empresa é de baixo e médio risco, eu vou fazer um completo por ano e 2 parciais por ano. Se for de alto risco, eu vou fazer 2 totais durante o ano e 4 parciais durante o ano. Perfeito? Bem, as reuniões, né, para discutir esses exercícios simulados, né, elas são consideradas reuniões extraordinárias. Então, lembra que a minha brigada de incêndio tem a sua reunião mensal ordinária, ok? Então, todo mês ela tem a sua reunião mensal ordinária, como se fosse a CIPA, né? Muito semelhante à CIPA. Bem, quem vai gerar reuniões extraordinárias da minha brigada de incêndio? Então, assim que eu faço o exercício simulado, logo depois desse exercício, eu convoco uma reunião dos brigadistas
para discutir qual foi o resultado daquele simulado. Okay? Bom, sabendo se houve falhas ou não, né? Então, se foi um sucesso ou foi um fracasso total, ou teve, né, ele foi a contento, mas tem alguns pontos a serem melhorados, eu vou discutir isso no nosso PDCA. Né? Então, planejar, desenvolver, controlar, que é durante o exercício eu faço fotos, vídeos, né, e observações, para depois eu adotar o quê? Descobrir se houve algum erro e adotar as ações corretivas. Bem, esses exercícios simulados, eles podem ser realizados com aviso prévio ou sem o aviso prévio. Né? Quais são as vantagens e as desvantagens de avisar ou não a minha população? Bem, toda vez que eu faço exercício com comunicação prévia, os funcionários têm a oportunidade de se planejar, né? Como eu havia dito antes, não marcar nada importante para aquele horário marcado, naquele horário previsto, para que durante o exercício simulado eles não sejam interrompidos no momento crítico da sua atividade laboral. Né? Então, eu tinha uma reunião de negócios, não posso sair daqui. Eu estou realizando uma venda, não posso sair daqui. Então, para que eles evitem esse tipo de transtorno, né, é o ideal de avisar a população. Perfeito? Mas, às vezes, né, o que acontece? A brigada, ou o telesegurança, o engenheiro, ele gostaria de ter uma noção verdadeira. Ele fala assim, eu quero saber exatamente se realmente aconteceu um sinistro, como é que essa galera vai se comportar, como que eles vão reagir, né? E, às vezes, essa comunicação, essa surpresa, às vezes ela é até em cima da brigada. Às vezes eu faço um exercício de surpresa e nem a brigada sabia. Né? Eles estão sendo avaliados, estão sendo testados. Né? Então, o exercício sem comunicação, né, sem avisar antes, ele vai trazer, né, essa informação real para a gente. Se a minha brigada está realmente preparada, se a minha população sabe realmente como evacuar a edificação ou não, né? Então eu consigo essa resposta. O que nós não podemos fazer é o quê? Exercícios sem comunicação prévia com uma certa constância. Então toda hora eu toco o alarme e era só um treino. Toco o alarme e era só um treino. Toco o alarme e era só um treino. Vai chegar uma hora, ninguém vai acreditar mais no alarme. Né? Por quê? Toda hora esse técnico fica soando o alarme para ver como é que ele se comporta, e às vezes é uma emergência real e as pessoas estão paradas ali achando que é só mais um treinamento. Então, o ideal seria o quê? Fazer aí intercalado. Né? Eu faço uns 4, 5 treinamentos com comunicação prévia, né? E uma vez a cada 2, 3 anos eu faço lá um sem comunicação nenhuma. Né? Não aviso as minhas equipes e população interna. Tranquilos? Bem, ainda na fase de implantação, né, nós devemos estabelecer quais são os procedimentos básicos de emergência. Quais são eles? Alerta. Alerta é o primeiro. Quem que pode dar o alerta de um sinistro? Qualquer pessoa. Não precisa ser um brigadista para acionar o alarme de incêndio. Okay? Então, qualquer pessoa que está trabalhando ali visualizou uma situação de risco, né, um incêndio, por exemplo, ela corre até a botoeira e aperta a botoeira para que o alarme seja acionado. Então, isso não está na mão da brigada, pode ser qualquer pessoa. Tá? Bem, a partir do momento que o alarme foi acionado, precisamos realizar uma análise da situação, que é descobrir o que está acontecendo. Né? Agora sim, pode ser um bombeiro civil ou um brigadista. Feita a análise da situação, né, nós vamos determinar se é necessário o apoio externo, se eu preciso ou não acionar e recepcionar as equipes. Né? Muitas empresas, quando ocorre um sinistro pequeno de incêndio, eles acabam não acionando o corpo de bombeiros por achar o quê? Minha brigada deu conta, não preciso acionar o corpo de bombeiros. Esse é um erro muito comum, ok? Não importa se foi apenas um foco de incêndio ou se foi um incêndio maior e a sua brigada deu conta. Você deve acionar o corpo de bombeiros. Para quê?
para que um relatório seja elaborado sobre esse acidente. Perfeito? Bem, caso haja pessoas feridas, eu preciso do quê? De ações de primeiros socorros. Quem vai realizar esses atendimentos de primeiros socorros? Então, o nosso bombeiro civil, o nosso brigadista ou os profissionais do nosso ambulatório, caso a empresa possua. Então, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, podem estar envolvidos ali nesse socorro às vítimas. Bom, eliminação de riscos específicos, né? Então, durante a emergência, algumas ações devem ser acionadas, como corte total de energia da empresa. Então, a energia deve ser desligada. Por quê? Se for um acidente, né? Se for um incêndio, e um incêndio de grandes proporções, não adianta jogar extintor de pó ou de CO2, por exemplo. Vou precisar do quê? De volume de água. Então, se eu tenho água sendo jogada nos equipamentos, esses equipamentos não podem estar o quê? Energizados. Então, o corte de energia é fundamental. Ah, professor, mas se eu cortar a energia, como é que as pessoas vão fugir do local? É para isso que é obrigatório que haja o quê? Iluminação de emergência nas empresas, nas edificações. Perfeito? Bom, se eu tenho tubulações que oferecem riscos específicos, como tubulação de combustível, tubulação de corrosivos, né? Tubulação de gás, eu preciso bloquear essas tubulações para interromper o fornecimento no local. Tá? Então, também vai ser realizado. Por exemplo, se for um prédio com elevadores, se esses elevadores não forem elevadores de segurança, ou seja, não forem elevadores enclausurados atrás de portas porta-fogo, então eles não te protegem contra a fumaça e nem contra o fogo. Então esses elevadores devem ser o quê? Bloqueados. Né? Eu não posso deixar as vítimas tentarem escapar pelo elevador, porque o elevador vai ser mais um fator de risco. Tá? Se o elevador não está protegido entre portas porta-fogo, aquele poço do elevador ele pode virar literalmente uma chaminé. E as pessoas que estiverem dentro do poço do elevador, né, tentando fugir pelo equipamento, elas podem morrer intoxicadas. Perfeito? Então, seria mais uma ação de eliminação de risco específico. Quem realiza isso? Pode ser o bombeiro civil, pode ser o brigadista ou alguém do grupo de apoio. Tá? Normalmente, quando eu realizo o treinamento de brigada numa empresa, eu deixo essas funções na mão do grupo de apoio. Então, o pessoal da manutenção, o pessoal da segurança patrimonial, o pessoal da conservação local, né, da limpeza e etc. Beleza? Bem, abandono de área. Quem determina a necessidade do abandono de área? A autoridade máxima da brigada ou, se houver uma caldeira, o caldeireiro. Tá? Então, quando a minha brigada está dividida em, por exemplo, coordenador, chefe, líder e brigadista, quem é a autoridade máxima? O coordenador. É esse cara que vai determinar se a empresa deve ser abandonada totalmente ou não. Né? Mas, né, dentro da brigada nós temos essa hierarquia, que a gente vai ver lá na nossa C9, né? Mas tem um cara que ele tem esse poder também. Ele não é da brigada, ele não participa, ele não tem hierarquia nenhuma lá naquele sistema de combate. Então, é o caldeireiro. Por quê? O caldeireiro está trabalhando com um equipamento que, em algum momento, né, ele pode virar uma bomba. Né? Se ele perder o controle daquela caldeira, ele sabe que a qualquer momento ela pode explodir. Então, esse cara pode determinar o abandono geral da área. Ok? Bom, isolamento de área. O que é isolamento de área? Então, eu citei há algum tempo atrás que quando as pessoas abandonam o local durante o sinistro, essas pessoas não podem mais voltar ao local sem autorização prévia. Então, enquanto o sinistro ainda está sendo combatido, ninguém pode adentrar a área de risco. Né? E de quem que é essa responsabilidade de isolar esse local? Então, também, novamente, bombeiro civil, brigada de incêndio e o grupo de apoio. Bom, confinamento e combate, obviamente, vai ficar na mão dos combatentes, né? Bombeiro civil ou o brigadista. E também do apoio externo, caso ele tenha sido acionado. Investigação. Quem vai realizar a investigação?
Em alguns países, como por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, né, o próprio Corpo de Bombeiros realiza a investigação do sinistro. Tá? Só que aqui no Brasil não é o bombeiro que realiza. Né? Então, o nosso Corpo de Bombeiros não possui um departamento de investigação. Então, essa investigação ela vai ter provavelmente 3 órgãos atuando em conjunto. Né? O primeiro deles é a Polícia Civil. Então, essas investigações, se o incêndio foi criminal ou se foi um acidente, né, ela vai partir ali pela Polícia Civil. Através de quem? Através do seu Instituto de Perícia. Né? Então, os peritos da Polícia Civil farão essa investigação das causas do incêndio. Quem mais pode pedir uma investigação daquele incêndio? A seguradora. Tá? Então, a seguradora pode correr com uma investigação em paralelo ali. Ok? Ou então, em caso de ação judicial, então um juiz vai determinar ali um perito oficial para realizar aquela investigação. Perfeito, galera? Manutenção do plano de emergência. Então, ele passa por revisão, não passa, como é que é? Então, através das reuniões ordinárias, né, são as reuniões mensais, é discutido a qualidade desse plano de emergência. Está bom, não está? Precisa mexer, não precisa? Bom, vamos marcar reuniões extraordinárias. Né? Quem vai gerar essas reuniões extraordinárias? Quais são as situações? Então, nós fizemos um exercício simulado, né? Vamos fazer uma reunião extraordinária. Opa, peraí, houve um acidente, houve um sinistro na empresa. Vamos realizar uma reunião extraordinária tentando descobrir as causas. Né? Ou então nós percebemos um risco iminente. Né? Houve algum dano a algum equipamento ou alguma situação que trouxe um risco iminente que não era esperado por nós. Mas esse risco está ali, latente, né? Ele pode gerar um acidente a qualquer momento. Então, faça uma reunião extraordinária para tentar achar ali a solução para aquele risco iminente. Okay? Ou então, houve uma alteração do nosso processo produtivo, ou da nossa forma de prestar serviço, ou layout de uma área, né? Houve uma alteração significativa. Aquela alteração pode gerar novos riscos ou mudança do tipo de risco. Então, é feita uma reunião extraordinária para discutir sobre esses novos riscos. Bem, essa revisão do plano de emergência, ela é feita anualmente, né? Então, uma vez por ano ele deve ser revisado. E quando a gente fala revisado, não significa que modificações acontecerão. Por quê? Se o plano de emergência está bem feito, bem elaborado, ele vai ser revisado, mas sem alterações. Ok? Agora, se houve alguma alteração no local, ou se o plano de emergência apresentou falhas, né? Aí sim nós devemos fazer o quê? Uma alteração no documento. Ele vai passar por auditoria? Sim, ele passa por auditoria. Uma vez por ano. Quem que pode auditar? Vai auditar o plano de emergência uma pessoa com as mesmas qualificações daquela pessoa que elaborou, não pode ser a mesma pessoa. Então, quem elaborou o plano de emergência não pode auditar o mesmo documento. Porque se ele errou, ele tem a probabilidade de cometer o mesmo erro nessa auditoria. Okay? Então, tem que ser uma pessoa diferente do meio, né? Mas que tenha as qualificações para avaliar aquele documento. E ele vai fazer essa auditoria ali uma vez por ano. Ok, galerinha? Compreendido o plano de emergência? Professor, Pode falar. essa parte de elaboração a gente vai ver na outra aula, né? Nós vamos entrar em alguns assuntos mais específicos ali na UC 8 e 9. Tá. Tá? Legal Aqui, essa parte de elaboração. isso. Aqui a gente está entrando mais assim na parte estrutural do plano de emergência. Então, na UC 7, se vocês quiserem já começar a elaborar um plano de emergência, pensando na UC 8 e 9, né, já pode iniciar essa elaboração. Tranquilos? Beleza.
Bom, como exemplo aí, então, nós tivemos primeiro uma exemplificação de um plano de emergência de incêndio, ok? Aparece o slide aí para vocês agora, de novo? Sim, professor. Maravilha. Então, agora a gente vai dar um exemplinho aqui de plano de emergência ambiental, ok? Então, o plano de emergência ambiental, ele parte ali do mesmo pressuposto do plano de emergência de incêndio, né? Ele pode, né, vocês vão encontrar esses planos, talvez com nomes diferentes nas empresas. Então, por exemplo, eu posso ter o PAI, né? Então, um plano de atendimento a emergências. Algumas empresas trabalham com o nome PAI, com I no final, que seria Plano de Atendimento a Incidentes, ok? Então, pode ter ali uma diferença na nomenclatura, mas o objetivo do documento é o mesmo, as funções do documento são as mesmas, ok? Bem, então, um plano de emergência, né? Documento escrito, né? Que ele vai abordar as possíveis emergências que podem ocorrer no local. Então, aqui no caso, vai falar de emergência ambiental, né? E essas emergências necessitam do quê? De uma atuação imediata e organizada. Olha só, atuação imediata, então uma resposta rápida e organizada. Então, quando eu tiver a palavra organizada, eu já sei o quê? Que precisa ser executado por pessoas capacitadas e treinadas. Senão, eu não tenho organização no local, né? Senão, a organização vai ser o quê? Impossível de ser atingida, né? E quem vai fazer isso? Um grupo de pessoas com formação específica naquela área e informação para conseguir fazer o seu papel, né? Então, se eu aciono uma equipe de emergência e não municio essas pessoas de informação sobre o que está acontecendo, a resposta pode ser falha, né? Posso não apresentar uma resposta adequada à situação. Novamente, os objetivos, né, de um plano de emergência são proteger a vida, meio ambiente e patrimônio, né? E agora sim o documento entra, né, numa sequência mais óbvia do que deve ser feito, né? Então, primeira coisa, o que eu devo preservar? A vida, né? Então, mesmo que seja individual, mesmo que seja uma pessoa, eu tenho que tentar resgatar aquela vítima, aquela pessoa. Então, vamos proteger aquela vida, né? Nossa, preciso proteger o meio ambiente, por quê? Preciso proteger o meio ambiente porque a contaminação do meio ambiente pode levar, né, agora ou no futuro, risco à saúde e à vida de várias pessoas. Então, primeiro protejo aquela vida que está sendo imediatamente ameaçada, mas protejo o meio ambiente também, porque ele pode oferecer riscos futuros, né, a diversas pessoas. Perfeito? E a proteção do patrimônio daquela empresa, o patrimônio público, devem ser também ao máximo preservados. Obviamente, né, se eu tenho uma pessoa, né, que necessita de um resgate imediato, né, mas aquele resgate imediato ele vai danificar o patrimônio, opa, qual que é a minha hierarquia aqui? Quem que eu devo preservar primeiro? A vida daquela vítima ou o patrimônio daquela empresa? Obviamente, a vida da vítima. Se para isso o patrimônio precise sofrer alguns danos, eu vou priorizar a vida da pessoa e abrir mão da proteção do patrimônio momentaneamente. Conseguir resgatar aquela vida e agora sim eu vou cuidar do patrimônio, beleza. Então essa é a nossa preocupação maior, perfeito? Então vida, meio ambiente e patrimônio, ok? Bem, existem dois tipos de magnitude, né? Dois tipos de causas de acidentes industriais, por exemplo, né? De desastres industriais. Os primeiros deles são os naturais. Então, por exemplo, a usina nuclear lá de Fukushima, no Japão, né? Ela era uma usina muito segura, mas ela foi afetada por um tsunami. Então, foi um desastre natural que afetou aquela usina nuclear, que causou, né, causou uma explosão do reator e vazamento de substância radioativa. Então, foi através de um desastre natural. Já os desastres tecnológicos são os acidentes
provocados pelo homem, ou por alguma tecnologia, ou por alguma edificação, ou alguma indústria, né? Então, por exemplo, o acidente nuclear de Chernobyl foi um desastre tecnológico, porque ali foi falha humana na condução de um equipamento, ok? Então, nós temos dois exemplos ali de desastres, né, ambientais. Então, o desastre natural lá de Fukushima, por exemplo, e o desastre tecnológico da usina de Chernobyl. Tranquilos? Bem, as características dos acidentes ambientais, né? Então, o acidente ambiental, ele tem por característica extrapolação dos limites espaciais e a extrapolação dos limites temporais, tá? Como assim extrapolação dos limites espaciais? A maioria dos acidentes ambientais, ele não se restringe somente àquele local, ele pode se espalhar por outras áreas. Então, por exemplo, houve um vazamento de um líquido corrosivo, né, na minha empresa. Esse líquido corrosivo, ele penetrou, né, ele adentrou ali as galerias de captação de coleta de água de chuva da Sabesp e acabou atingindo ali o lençol freático, ou um rio, ou um manancial. Então, ele não ficou só na área do vazamento, ele extrapolou os limites espaciais, né? Por exemplo, um incêndio de grandes proporções, onde ele libera uma grande coluna de fumaça. Houve um incêndio ali no meu local, mas aquela grande coluna de fumaça, ela contamina o ar, né, de uma área muito maior do que a área só da própria empresa, né? Então, houve extrapolação desses limites espaciais. E a extrapolação do limite temporal se dá pela seguinte característica. Por exemplo, um acidente de trânsito, uma pessoa que foi atropelada, por exemplo, ela vai trazer prejuízos de locomoção naquela área somente durante o acidente. Depois que aquela pessoa for conduzida ao hospital, depois que os carros forem removidos pelos guinchos, né, aquela área ela volta ao normal, né? Então, não houve prejuízo de tempo, muito tempo ali, né? Você sanou o acidente, o tempo, né, aquilo já está resolvido. Quando a gente fala de limites temporais de um acidente ambiental, por exemplo, vamos pensar numa contaminação de solo. Então, houve vazamento e a contaminação do solo, né? Depois que eu sanei o vazamento, o solo já vai se recompor automaticamente? Não. Essa recuperação do solo pode demorar ali dias, meses ou anos até, dependendo do tipo de produto e da quantidade de produto que vazou, né? Então, eu tenho extrapolação do espaço, né, da localidade, dos limites geográficos daquela empresa e também do tempo que aquele acidente vai demorar para reverter essas consequências. Por exemplo, aquele acidente, aquele incêndio que teve em Santos, alguns anos atrás, que durou 10 dias de incêndio, né? O incêndio ele foi resolvido em 10 dias, beleza. Depois que nós apagamos o fogo, então acabou o problema de incêndio, perfeito. Mas a contaminação gerada por aquele combate ao incêndio, então as águas que foram utilizadas no combate ao incêndio, a espuma, o produto químico que vazou, né? Aquela área ficou contaminada durante um ano ainda. Então, para remover o produto, né, demorou um ano para remover totalmente os produtos daquele acidente. Mas o que acontece? O solo lá até hoje permanece contaminado. Então, o incêndio foi em 2015, né? Esse incêndio de Santos foi em 2015, mas até hoje aquele solo permanece com resquícios de contaminação. Bom, as fases de implantação do plano de emergência ambiental não são diferentes de plano de emergência de incêndio, né? Então, análise preliminar do risco, elaboração do plano, a verificação, né, desse plano para ver se ele está contento ou não. Então, um teste, né, desse plano, ele pode ser executado num simulado de mesa, né? O que é um simulado de mesa? Nós temos uma maquete da empresa e nós vamos realizar um simulado. Como? Quem que vai ser acionado num acidente nessa empresa? Vai ser acionada a brigada de incêndio. Então, chama aqui o representante maior da brigada de incêndio. Quem mais vai ser acionado? A empresa do lado, a gente participa de um PAN. Então, chama o representante da brigada
da empresa do lado. Quem mais vai ser acionado? A gente tem que acionar a Enel para cortar a energia da empresa. Então chama a Enel aqui. Quem mais vai ser acionado? Olha, os nossos empregados têm convênio no hospital X. Então chama ali um representante do hospital X. Então a gente vai fazer um grande simulado de mesa para testar esse plano de emergência, né? Para avaliar a sua funcionalidade, a sua boa execução, ou se ele pode apresentar algumas falhas. Né? Feito isso, a gente divulga os resultados do plano de emergência, né? Divulgado os resultados e o plano por escrito como um todo, realizados treinamentos anuais, semestrais e da forma que for, né? Treinamento ali para a brigada de incêndio, treinamento do público interno para evacuação, então eles devem ser realizados, e também os simulados. Né? Então, quais são os possíveis cenários, quais são os acidentes mais graves que podem acontecer aqui, quais são os tipos de cenários que nós vamos adotar. Da mesma forma, esse plano também passa por revisão e auditoria, né? Então tem ali a validade de 1 ano, vai ser auditado também, ok? E o que ele deve, né, ter no mínimo é muito parecido ali com o plano de emergência de incêndio, com algumas características a mais, né? Então, localização, construção e ocupação, isso se mantém no plano de emergência ambiental, população fixa e flutuante da empresa, e a vizinhança também deve ser relatada. Então, principalmente no plano ambiental, se eu tenho produtos químicos muito agressivos, eu tenho que fazer o quê? Fazer um levantamento, inclusive algumas empresas realizam até um censo populacional. Né? Então, tem uma comunidade vizinha aqui depois do muro da minha empresa. Então, a empresa terceiriza ou ela mesma faz um censo para saber quantas pessoas moram no entorno ali do meu muro, né? E se houver um acidente, eu até faço o quê? Um treinamento dessas pessoas. Então, como que elas devem abandonar as suas casas, como que elas vão fugir, ou se elas vão vedar a porta, vedar a janela e vestir uma máscara de proteção química, né? Então, existem vários tipos de treinamento que eu posso dar para a população vizinha. Quando eu envolvo a população vizinha, nós temos um documento chamado APIL. Tá? Então, lá na OC9, eu vou mostrar para vocês um documento chamado APIL. Como fazer o APIL da vizinhança. Tá? Bem, características de funcionamento, vocês já sabem o que é. Então, se funciona 8 horas por dia, de segunda a sexta, se é 24 horas por dia, ininterrupto, não descansa nem de sábado e domingo, né? Trabalha em 3 turnos, 4 turnos, 20 turnos, tantos funcionários. Então, são as características de funcionamento. Características do processo de produção, então, principalmente em indústrias químicas, quais são os processos químicos mais críticos, né, que podem gerar um acidente ou que requer uma atenção maior. Riscos específicos, então nós já vimos, né, armazenamento de combustíveis, de corrosivos, substâncias químicas, caldeira, cabine primária de energia, ok? Impactos ambientais, então quais são os possíveis impactos ambientais que a minha empresa pode gerar? Então, contaminação do solo, contaminação do lençol freático, contaminação de um rio, contaminação de uma represa, ok? Escape de nuvens de fumaça química, de gases tóxicos, por exemplo. Tá? Então, quais são os impactos ambientais ali possíveis, né? E quais são as minhas ferramentas de combate? Então, recursos humanos, materiais, equipamentos e sistemas. Bem, alguns exemplos, né, de como elaborar o PAI. Né? Então, a análise de riscos, né? Ela é feita em que momento dessa elaboração, né? Em que momento eu posso fazer uma análise de risco da minha empresa? Eu acabei de comprar um terreno e eu vou construir a minha empresa aqui, nesse local. Eu tenho que primeiro construir ela para depois fazer a análise de risco? Não. Se eu já sei qual que é o tipo de empresa, né, que eu estou montando, então eu tenho que, a não ser que seja uma inovação no mercado, né? Mas eu tenho condições, por exemplo, eu vou montar aqui uma petroquímica. Legal. Existem outras petroquímicas construídas no mundo já? Existe. Então eu consigo pegar as experiências dessas outras empresas, eu
eu consigo pegar relatos, relatórios ou profissionais gabaritados já no assunto e fazer uma análise de risco antes até da construção dessa empresa, ok? Essa análise preliminar não precisa ter ali o seu objeto de estudo concluído já. Eu posso fazer uma análise de risco antes da elaboração, antes da construção da empresa, ainda na fase de projeto. Tá? A gente vai ver bem isso na NR20. A NR20 fala isso. Você não precisa, quer dizer, você tem que fazer análise de risco já na fase de projeto da empresa. Então, tem um grupo de engenheiros projetando aquela planta, é ali que eu já começo a minha análise de risco. Ok? Eu posso utilizar também o que, então, como já foi dito, estudos de caso, né? Então, rodovias, concessionárias, empresas que têm os seus estudos de caso divulgados, eu posso utilizar esses materiais da análise de risco. Tranquilos? Bem, aqui eu vou dar um exemplo de uma rodovia, por exemplo, né? E a história ali de um PGR de uma rodovia. Então, em 2013, né, a CETESB ela já se preocupava com isso. Né? Caramba, os produtos químicos estão viajando pelas nossas rodovias. O Brasil tem uma matriz de transporte de 80% de produtos pelas rodovias, pelos produtos químicos, e somente 20% ali por ferrovia. Então, a rodovia utiliza, né, carrega muito mais produto químico do que as ferrovias. Né? Pô, como que a gente pode proteger essas rodovias em caso de um tombamento de caminhão, de colisão entre caminhões, né? Então, ela lança ali essa diretriz 154, lá em 2013. 2016 começam os primeiros PGRs, né? Então a diretriz lá, a 070 de 2016, ela começa a trazer o primeiro PGR, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Risco de Rodovias. E aí ocorre todo um estudo, né? Toda uma estatística de quantidade de emergências químicas atendidas nos últimos anos, né? E a localidade em que elas ocorreram e quais os tipos de produtos envolvidos. Então, eu estou municiando o meu documento com o quê? Com informações, com dados, com estatísticas. Toda essa fase da implantação do projeto ela vai sendo feita, então, a análise de risco e de viabilidade, né? A existência, se em cada rodovia todas já tinham um programa de gerenciamento de risco, ou não, todas teriam que passar, começar do zero, ou não, né? E aí a necessidade de exigir dessas rodovias, dessas concessionárias, a elaboração e existência de um plano de emergência. É realizado um diagnóstico da rodovia para descobrir quais são os tipos de produto que circulam, o horário que eles circulam, quantidade do produto, se eles estão identificados, sinalizados ou não, se as empresas estão utilizando caminhões específicos para cada tipo de produto, ou se elas estão burlando a normativa e transportando em caminhões que não são adequados. Então, a identificação da quantidade, então já falei da quantificação. E qual a importância, por exemplo, de saber, né, quais são os tipos de produto que estão passando pela nossa rodovia, qual é a quantidade e qual o horário. Então, vocês podem notar que em algumas rodovias, vocês vão ver uma placa sinalizando ali, produtos perigosos somente das 10 da noite às 5 da madrugada. Né? Então, vocês vão ver que eles vão ter uma limitação de horário. Outras vão falar da seguinte forma, né? E aí você, usuário normal, não tem essa informação, vai chegar somente para as empresas. Por exemplo, o produto químico X não pode rodar tal horário. Por quê? Porque nesse horário tem outros caminhões transportando um outro tipo de produto que, se houver um acidente e esse produto que você transporta misturado com o produto daquela outra empresa, vão se misturar, reagir violentamente e causar um acidente maior. Então, às vezes, você tem limitação de horário entre os tipos de produto que vão circular na rodovia. Bom, no diagnóstico da rodovia, é importante a gente descobrir também o quê? Quais são as vulnerabilidades do entorno.
Então, se eu tenho áreas, né? Então, eu tenho a rodovia passando aqui, e aí eu tenho áreas com moradia, eu tenho áreas industriais, eu tenho áreas verdes, eu tenho represas e lagos. Então, eu preciso de toda essa informação, né? Para descobrir o quê? Mano, se um caminhão com produto químico vazar aqui, qual pode ser o impacto desse vazamento? Qual vai ser as consequências desse vazamento? Tem que descobrir, né, se aquela área, se ela possui recursos hídricos, né, de classes 1, 2 e 3, e aí existe uma normativa da CETESB, né, que ela vai distinguir quais são as classes de recursos hídricos, né? Então vai haver uma classificação se aquele recurso hídrico ele é de uma quantidade significativa ou não, se ele abastece uma comunidade ou não, se ele está ajusante ou montante, ou seja, se um produto químico vazar aqui, ele vai rio abaixo, né, e vai sair no mar, por exemplo, ou mais para baixo ali tem uma represa que abastece uma cidade com 50 mil pessoas, por exemplo. Tá? Eu tenho que ter essas informações para saber se a sensibilidade da área é elevada ou moderada. Né? Então, eu vou estabelecer quais são os ritos. Então, em relação a recursos hídricos, eu tenho um lago, esse lago abastece uma cidade, está muito próximo à rodovia, então eu tenho o quê? Uma sensibilidade muito elevada. Não, o rio que passa perto da rodovia, ele passa a 1 quilômetro daqui. Então, se houver um vazamento de produto químico que dificilmente vai chegar no rio, ou para chegar no rio vai demorar muito. Então, a sensibilidade é moderada. Tá? Os ambientes naturais em volta. Então, se eu tenho áreas de preservação ambiental, se é floresta, se é um pantanal, né? Então, que tipo de vegetação eu tenho ali? É cerrado, mata nativa, mata ciliar, né? Então, é um descampado, então eu preciso saber qual que é o tipo de vegetação do local. Também para estabelecer se o risco é elevado ou moderado. Bom, nós faremos também, né, se tratando de uma rodovia, por exemplo, quais são os trechos com maior índice de acidentes. Então, estabelecendo qual é o trecho com maior índice de acidentes, eu começo a adotar o quê? Ações preventivas, como mais sinalizações, radar de velocidade, campanhas, policiamento ostensivo no local. Então, eu vejo uma viatura parada ali, sempre naquele local de uma rodovia, então algum motivo tem. Então, provavelmente é estatística de acidente naquele trecho. Tá? Então, fazendo esse levantamento de trechos mais sensíveis, eu começo a ter a adoção de medidas preventivas. Tá? Então, essa identificação de maiores incidências, né? Eu vou pegar essa análise histórica, né? Vou estabelecer o quê? A periodicidade desses acidentes, né? Então, esse é um trecho que tem muito acidente. Mas qual que é a periodicidade? É só no período de chuva, é a qualquer momento, é só de noite, por conta da iluminação, né? Então, a gente vai analisar quais são os locais com maior incidência e quais são os fatores geradores, né, desses acidentes ali, para a gente começar a ter essa adoção ali. Vamos iluminar o local, vamos colocar radar, vamos colocar uma viatura, etc. Bem, aqui exemplo de ocupações, né, onde o risco é moderado e aqui o risco é elevado. Então, notem que aqui eu tenho a rodovia passando no meio e em volta da rodovia eu tenho poucas pessoas, por exemplo, não tem rio passando, a mata é bem espaçada, né? Eu tenho mais um campo aberto aqui, ó, do que uma mata de grande importância, né? E aqui não, aqui eu tenho a rodovia passando num bairro muito populoso, né? Então a rodovia passa aqui e um acidente aqui poderia gerar aqui, ó, contaminação de centenas de pessoas, por exemplo, ok? Aqui um outro exemplo da rodovia passando, perfeito? Eu tenho um grande trecho urbanizado, mas depois um grande trecho de mata. Aqui a nossa matriz de vulnerabilidade, né? Então, por exemplo, no quilômetro... o número do trecho, o trecho 77.
Ele começa no 124 e vai até o 124,6. Aqui provavelmente quilometragem da via. Então no quilômetro 124 ao 124,6, né, eu tenho na pista norte uma quantidade de 3 acidentes nesse período, né, e a vulnerabilidade daquela região, né, então recursos hídricos, né, recursos naturais, ocupação humana. Então, a ocupação humana é moderada, recurso hídrico é elevado, recursos naturais é moderado. Então, eu consigo estabelecer ali a vulnerabilidade daquele trecho e a quantidade de acidentes que ocorrem ali. Então, ó, no 142, por exemplo, ó, 11 acidentes naquele trecho. Bom, com isso, as adoções de medidas preventivas, né? Então, redução de velocidade, etc., já estabelecemos alguns. E aí, aqui a gente chega na parte de proteção, que realmente nós podemos fazer para evitar ali a ampliação desses acidentes. Então, algumas rodovias já possuem o quê? Calhas de captação de produtos químicos. Então, ela fica sempre aberta, né? Então, durante a chuva, a água está escoando normalmente aqui, indo para onde deve ir, né? Mas no caso de acidente, essas comportas, então essa comporta pode ser fechada e essa aqui é aberta para quê? Para o produto químico ir para uma calha específica e não contaminar o meio ambiente. Esse acionamento dessas comportas pode ser manual ou pode ser à distância. Então, algumas rodovias já possuem o acionamento à distância. Ele vê ali por uma câmera, ele visualiza o acidente e ele não precisa mandar uma equipe para o local para fazer isso. Já por controle elétrico, eletrônico, ele aciona as comportas, desvia o curso d'água e retém ali o produto químico. Podemos ter calhas de escoamento específicas, né? Então, essas calhas, elas vão coletar o produto. Eu posso ter uma comporta que vai barrar essa calha aqui, então ela recebe o produto e não deixa o produto químico se espalhar ali pelo lençol freático. Aqui um exemplo do sistema elétrico de uma rodovia, né? Então, os comandos, onde estão as calhas, como elas podem ser acionadas. Então, se ela é remota, se ela é de drenagem, se ela é de escoamento, se ela vai reter o produto. Legislação da CITESB e aí. Beleza, galerinha? Visualizaram ali um exemplo de plano de emergência ambiental? Certo. Tranquilo? Alguma dúvida? Nenhum aqui, professor. Beleza. Eu subi o último material do dia. Ok. Tá na tela aí, né? Assim, professor, tá. Bom, aqui mais do mesmo, tá? Não vou pular essa parte aqui, o que é emergência, os objetivos do PAI, então nós já vimos isso. Ok? Por que precisamos do PAI? Né? Então vamos debater um pouquinho. Né? Bom, os planos de emergência, por mais que você adote uma política de prevenção pesada, né? Por mais que eu invista na prevenção, obviamente eu estou diminuindo a possibilidade de um acidente. Tá? Então, quanto mais eu invisto na prevenção, menor a possibilidade de um acidente. Mas será que a minha empresa está blindada? Será que eu consigo proteger os meus ocupantes e a vizinhança 100%? Né? Será que não existe nenhum tipo de falha ou então algum motivo externo que possa vir afetar a minha empresa? Né? Então, obviamente que não, eu não consigo blindar 100%. Então, a resposta é sim, infelizmente, os acidentes acontecem, né? E pode ser um incêndio, explosões, vazamentos de produtos, transporte de espécies invasoras, né? Então, a gente vai ver isso aqui muito na área portuária e aeronáutica, né? Rompimento de barragens, como foi Brumadinho e Mariana, por exemplo, ok?
Alagamentos, né? Em São Paulo quase não tem alagamento, né? Então, a minha empresa pode estar situada numa região de alagamentos, deslizamento de terras, como houve agora em Franco da Rocha, por exemplo, né? Então, casos mais recentes aí, que estão frescos na memória de todos. Então, alguns exemplos de emergências, né, que pode haver na empresa. Então, combate contra incêndio, resgate de vítimas em espaço confinado, altura, ok, por exemplo. A contenção de vazamentos de tubulações de líquidos ou gases, a remoção da comunidade vizinha. Então, eu preciso, às vezes, proteger a comunidade que mora ao lado da empresa, né? A redução de danos naturais ou ao patrimônio da minha empresa ou de empresas vizinhas, né? A economia da região, né, da minha própria empresa, porque acidentes, eles geram gastos, né? Então, eu preciso ter um provisionamento para esse tipo de emergência, tipo de combate, né? E problemas de saúde, né? Saúde do meu funcionário, né, dos meus funcionários, ou saúde de terceiros. Então, para a gente refletir aqui, então, esse incêndio aqui é o incêndio da Lemoa, né? Um incêndio que durou ali 10 dias de incêndio, em 2015, e aí vem a pergunta, né? Esse incêndio aqui não teve vítimas, né? Então não houve vítimas diretas do incêndio, vítimas que se queimaram, né, durante essa ocorrência. Então não houveram vítimas diretas. E nós temos aqui, um incêndio sem vítimas, né? Vocês acham que se restringe a apenas uma ocorrência de danos materiais? Então, houve a queima aí de 10 tanques de combustível, né? Então, milhões de litros de combustível foi queimado aí nesse incêndio. E aí nós temos aqui um dano patrimonial apenas, o que vocês acham? Tem impacto ambiental também, né, professor? Impacto ambiental por conta do vazamento do produto, o que mais? Essa empresa aí, ela tá no meio de um terreno gigante, no meio do deserto, lá no Texas, por exemplo, ou ela está próximo ao mar? Ela está bem Próximo isolada. ao mar e ao Isso. centro urbano gigantesco. Então, A gente avalia o acho seguinte. que pode ser vidas também perdidas, né? Então vamos lá, quando a gente fala de vulnerabilidade do entorno, aqui fica bem visível isso. Vulnerabilidade do entorno. Primeiro, ela é cercada por uma área que oferece riscos a mais, ela é cercada por uma comunidade ou ela é cercada por uma região bem protegida que não geraria outros acidentes. Então, nota que qual que é a vizinhança dessa empresa aqui? Outras empresas com tanques de armazenamento também. Então, ela está sofrendo um incêndio aqui, mas olha o entorno aqui, olha o em volta. O quanto que esse acidente não poderia ter se replicado nas empresas vizinhas. Okay? Então, não é só dano material dessa empresa. Ela poderia gerar, né, um acidente maior, que a gente chama de acidente amplificado, né? Então, não houve um acidente ampliado aqui, ela ficou restrita ao seu terreno, né? Mas ela tem um entorno muito vulnerável, que oferece muito risco. Tá? Junto a isso, ela está próximo ao canal, e esse canal está conectado ao mar. Então, toda a água de combate a incêndio, todo produto que vazou dessa empresa, corre o risco de vazar para esse canal e transportar esse produto para o mar. Tá? Então, afetando ali as águas e a vida marinha da região. Tá? Olha só o que acontece também, olha essa coluna de fumaça que está subindo aqui. Será que não estão sendo carregados poluentes para o ar da região? Né? E que na próxima chuva, esse produto não vai voltar ao solo, né, juntamente com a chuva? E aí pode contaminar essa área toda ou até mesmo áreas mais distantes. Então, todo esse produto vai para a atmosfera, se mistura ao ar, se mistura com a atmosfera, e quando ocorre uma chuva, tudo isso volta em forma de chuva química. Então, fotos do mesmo incêndio, né? Então, a gente vai notar aqui, a coluna de fumaça subindo até
uma altitude muito elevada, né? E aí, ó, acompanha aqui, ó. Aqui é toda essa cortina de fumaça, ó. Ela se misturando com as nuvens e atingindo áreas maiores, ok? Ó. A gente nota ela, uma área mais negra nas nuvens aqui, ó. Aqui eu tenho as nuvens normais, mais claras, né? E essa coluna, esse trecho mais escuro, acompanhando as nuvens agora, contaminando toda essa massa de nuvens aqui, ok? Isso vai, de uma forma ou outra, voltar para o solo em algum momento. Uma outra foto do mesmo incêndio, notem a densidade dessa fumaça, né? Como ela é bem escura, como ela é bem compacta. Então ela está muito carregada o quê? De resíduos químicos, né? Fica muito evidente esse transporte de produtos químicos para a atmosfera. Aqui já um incêndio da Local Frio, no Guarujá, onde diversos containers, né, eles queimaram em 2016. Olha só que curioso nessa foto. Normalmente, quando a gente fala de incêndio, as pessoas pensam em fumaça negra, né? E aqui eu tenho a fumaça vermelha, aqui uma fumaça mais amarelada, aqui uma fumaça cinza, né? Em algumas fotos a gente nota a fumaça verde, né? Então eu tenho diversos produtos químicos, com cada um com as suas características químicas bem definidas, mas agora, como eu tenho vários containers queimando e essas fumaças vão se misturando, esses produtos estão se misturando, eu não consigo saber o quê? Que essa coluna de fumaça ela vai se transformar numa só e ela vai formar um produto químico específico. Só que eu sei quais são as misturas contidas nessa fumaça? Não sei. Eu sei as quantidades de produto, eu sei exatamente cada produto que está envolvido aqui? Não sei. Isso vai virar um produto químico muito específico e com características desconhecidas por qualquer um. Eu só vou descobrir os efeitos dele estudando agora os impactos ambientais que houveram na região, né? Nesse caso aqui, como eu tenho uma fumaça indo para a atmosfera, eu precisaria monitorar essa coluna de fumaça, qual foi a quantidade, né, de fumaça lançada no ar, mais ou menos. Eu vou ter que passar por um programa simulador para ver onde que essa fumaça está se misturando com as nuvens e onde podem haver né, chuvas ácidas, chuvas químicas, e fazer uma análise dessa chuva para descobrir qual foi o real impacto ambiental gerado no ar aqui, ok? União Carbide, vocês já devem ter visto, né, pela fase do curso que vocês estão o acidente de Bhopal, por exemplo, da Índia, né? O acidente de Bhopal, oficialmente, né, pelo relato do governo, matou 2.500 pessoas em uma única noite, né? Mas, na verdade, foram mais de 20 mil mortos por conta do acidente da União Carbide lá na Índia. Então, nós tivemos um impacto ambiental com 20 mil mortos aqui em apenas uma noite, beleza? Mas nem sempre, não pensem que uma empresa, né, um acidente tecnológico, ele vai se ater somente a mortes, né? Por exemplo, em Seveso, e hoje existe uma legislação chamada Diretiva de Seveso, né? Seveso é uma cidade da Itália, né? E lá houve o vazamento de uma substância química que contaminou o pasto, né? Então houve o escape de um vapor, de vapores químicos. Esse vapor era mais pesado que o ar, então ele correu rente ao solo. Correndo rente ao solo, ele contaminou o pasto. Os animais que pastaram, né, dessa grama contaminada não apresentaram nenhum sintoma de intoxicação, mas quem se alimentava dos produtos alimentícios vindo desse gado, né, essas pessoas começaram a apresentar sintomas de intoxicação. Então, quando você tomava o leite da vaca, ou comia lá a carne do boi, ou do porco, ou da ovelha, né, ou do carneiro, então quando você abatia algum animal e se alimentava daquela carne, muitos problemas de pele foram acometendo a população local, né? Principalmente as crianças, que são mais sensíveis. Então, hoje nós temos a Diretiva de Seveso, que trata de vazamentos químicos, de acidentes químicos próximo a áreas de pastagem, né, a criação de animais.
Bom, Chernobyl na Ucrânia, né? Então, o acidente de Chernobyl, onde, né, foi em 1986, mas até hoje, né, as proximidades da usina ainda é um local proibido de visitação, né? Existe lá um turismo clandestino, né, onde as pessoas vão perto da usina, quer conhecer a usina, mas esse turismo é clandestino, é proibido ainda adentrar a área da usina, né? E para vocês terem ideia aqui é uma foto do núcleo do reator que se fundiu, né? Então derreteu ali o material do núcleo, e a gente vai notar aqui um trabalhador, nota que você vê aqui um técnico operando naquela área, e vocês vão ver aqui como se fosse uma sombra, um espírito aqui, né? Uma luz. Isso aqui é a radiação. Então essa máquina fotográfica, né, que tirou essa foto, ela detectou essa radiação no ar, né? Então você vê a sombra do trabalhador aqui, mas é efeito da radiação no local. Césio 137, lá em Goiânia, em 1987, né? Então, algumas gramas de material particulado, né, um pó brilhante, eles foram coletados por trabalhadores que abriram uma máquina de ressonância magnética, né? Esse produto estava dentro de uma esfera de chumbo, então, até então, né, ele estava protegido, mas esses trabalhadores, né, abriram essa cápsula e coletaram esse material lá dentro. Esse material, essas 93 gramas de pó, né, foram se espalhando entre as pessoas da cidade, porque esses trabalhadores ficaram mostrando como um prêmio, né, como uma coisa muito bonita, muito curiosa, foram mostrando para as pessoas. Essas pessoas que tinham contato com esse material foram se contaminando, e os objetos também foram recebendo essa radiação. Então, no final, nós tivemos um saldo de dezenas de mortes, né, por conta dessa radiação, centenas de pessoas contaminadas, né, e um total de quase 14 toneladas de lixo atômico que está armazenada num depósito de segurança, né, lá em Goiânia, onde o acesso de pessoas é proibido, né? Então, olha só, 93 gramas de material radioativo gerou 14 toneladas de lixo atômico. Okay? Essa taxa de decaimento, ou seja, a previsão para que você possa ter contato com essas 14 toneladas de material, né, uma exposição segura, onde a radioatividade não vai te afetar, é só para 2167. Tá? Então, só 2167, esse material radioativo já vai ter entrado numa taxa de decaimento segura para que essas 14 toneladas de lixo possam ser manuseadas agora. Bom, então nós vimos que nem sempre alguns acidentes são tecnológicos e outros naturais, né? Então aqui nós temos acidentes, alguns exemplos, se vocês quiserem pesquisar até também, né? Alguns acidentes industriais que tiveram grandes impactos de mortos e feridos, né? Então, em 1919, nos Estados Unidos, lá em Boston, né, houve uma explosão com 21 mortos e 150 feridos. Um saldo até que baixo, né? Opal, na Alemanha, 1921, 561 mortos, quase 2.000 feridos, né? Vamos aqui para Bhopal, né, na Índia. Oficialmente, né, 2.500 mortos pelo governo, mas foram mais, foram 20.000 mortos e meio milhão de pessoas feridas, contaminadas por esse acidente, né? Pemex, no México, 600 mortos e 7.000 feridos, ok? Então, nós temos aqui alguns exemplos de grandes acidentes industriais que afetaram uma grande quantidade de pessoas. Brumadinho, esse saldo não está atualizado, é próximo de 400, ok? Bem, e acidentes da natureza? Será que as forças da natureza geram acidentes maiores ou menores do que os industriais, né? Será que as forças da natureza conseguem gerar uma grande quantidade de mortos e feridos, assim como Bhopal, por exemplo, ou como a usina de Chernobyl? Será que realmente a natureza tem essa força? Então a nossa resposta é sim.
ok? Quando a gente compara os desastres naturais, eles trazem ali, né, os maiores, né, peguei os 13 maiores, eles trazem um índice de mortalidade muito maior. Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, tsunami em 2004 no Oceano Índico, total de mortos, 222 mil, ok? Vamos pegar aqui no meio da lista, aqui, ó, terremoto na Turquia, né, 260 mil mortos. Vamos pegar inundações, olha só, os maiores acidentes com maior causa de morte, a gente vem aqui com tsunami, bastante terremoto, né? Alguns ciclones, mas os dois mais impactantes foram inundações, onde? Na China ali, né? Com 1 milhão de mortos, em 1931, duas vezes esse tal de Rio Amarelo aqui, ó, 1 milhão de mortos em 1931 e 900 mil em 1887. Então, as causas naturais também podem trazer grandes consequências. E para as empresas também, né? Então, você tem uma empresa onde sofre grandes impactos naturais, como chuvas, ou deslizamento de terra, ou alagamentos, né? A tua empresa tem que estar preparada para isso, senão ela pode ser envolvida por esse desastre natural. Já falamos de desastres naturais tecnológicos, já falamos das extrapolações de limites de espaço e tempo. Bom, em que fase a empresa deve elaborar o seu plano de emergência? Então, pode ser elaborado numa fase de projeto, pode ser elaborado na fase de construção e na fase de operação. E, às vezes, a mesma empresa ela passa por 3 planos de emergências diferentes. Ela elabora o seu plano de emergência da fase de projeto e construção, ela elabora o seu plano de emergência para a fase de implantação da empresa, a fase de start dela, e depois que a empresa está funcionando, um plano de emergência de operação. Bom, capacitação para os profissionais na elaboração de planos de emergência, principalmente quando for ambiental, a resposta é óbvia, eu preciso de uma equipe multidisciplinar, ok? Eu não vou encontrar um profissional que sozinho consiga elaborar um plano de emergência de tal complexidade, de tal magnitude aí, ok? As fases aí nós já vimos, é igual para os outros planos de emergência. Validade, quem pode fazer a auditoria, nós já vimos. A descrição do plano, nós já vimos, ok? E a dimensão agora, onde meu plano de emergência pode estar incluído. Eu posso fazer um plano de emergência individual somente da minha empresa, somente do meu estabelecimento. Ah, não, mas agora, onde eu atuo, né, nós somos 5, 10, 20 empresas de risco médio, baixo ou alto. Então, nós vamos realizar um auxílio mútuo, onde uma empresa ajuda a outra, uma empresa colabora com a outra. Nós vamos abrir um PAN, ok? Ou então nós vamos abrir um RINEM. O PAN e o RINEM, basicamente, são muito parecidos. Eu acredito que assim, a mudança mesmo está basicamente no nome, tá? Mas a função é a mesma. É um grupo de empresas que atuam juntas para que uma auxilie a outra na resposta a um acidente, a uma emergência mais ampliada, tá? Então, tanto o plano de auxílio mútuo quanto a rede integrada de emergência, tá? E nós temos o APIO. O APIO é o quê? É quando uma empresa que tem um risco químico muito alto, né, uma probabilidade de acidente com produtos químicos, e esse acidente pode afetar a comunidade local, né, então por isso que eu preciso de um estudo de vulnerabilidade do entorno, né, essa empresa ela deve, né, alertar essa comunidade e proteger essa comunidade. É obrigação dessa empresa proteger a comunidade vizinha, tá? Como? Alertando ou preparando essa comunidade para uma emergência, perfeito? Então, um sistema de alarme por sirenes ou por alto-falante, né? Algum sistema de alarme para que essa comunidade que já recebeu um treinamento de fuga possa utilizar ali, por exemplo, uma máscara de proteção química para conseguir evacuar do local. A manutenção nós já vimos, então reuniões ordinárias, extraordinárias, a revisão do plano como é feita, ok? E é isso aí.
Eu acho que por hoje é só. Na próxima aula, a gente começa a esmiuçar, né? A gente começa a ver um modelinho de plano de emergência para vocês já começarem a elaborar o de vocês, tá? De acordo com alguns aspectos aí, né, da UC7, mas que também a gente vai entrar lá na UC8 e 9. Beleza, galera? Beleza, professor? Você consegue mandar o link depois dessa aula lá no grupo? Espera aí, só parar a gravação aqui. Não, a aula foi gravada. Eu estou tentando parar a gravação aqui, se o computador não travar, obviamente. Mas sim, eu mando o link sim, fica tranquilo. Beleza? Valeu, professor. Pessoal, amanhã a aula do senhor também? Não, cara, eu acho que comigo agora é só sexta-feira. Ah, tá, então beleza. Fechou? Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado pela presença.